Queridos amigos, queridas amigas, é com muita alegria que agradeço a Deus esta nova oportunidade que Ele proporciona para todos nós, para fazermos juntos algumas reflexões à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho de Jesus. Essas reflexões são bastante importantes para todos nós, eu me incluo nelas, para que a gente consiga relembrar de onde nós viemos, o que viemos aqui fazer e para onde pretendemos ir. É importante nós refletirmos constantemente na nossa vida. Jesus nos ensinou a vigilância para nós tomarmos conta do que estamos fazendo. Nós que vivemos neste mundo de provas e expiações, temos as nossas aflições, nossas dores, nossos sofrimentos, mas Jesus já explicou todos eles, através da lei da ação e reação, ou da semeadura e da colheita. Nós somos hoje fruto de como agimos e de como pensamos ontem. Seja este ontem nesta encarnação, seja este ontem em encarnações anteriores. Paulo já nos ensinou que tudo lhe é lícito. Nós temos o livre-arbítrio. A partir de um certo momento da nossa evolução espiritual, nós adquirimos a capacidade de tomarmos as nossas decisões. Por isso que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Muitas das nossas ações não convêm à nossa evolução espiritual, porque são ações que nós estamos semeando no terreno errado, no terreno que não concorda com a lei de Deus, que não concorda com a doutrina ensinada por Jesus. Por isso que a nossa colheita, às vezes, não é aquela colheita desejada. Deus não quer nos castigar, Ele quer que a gente evolua, que a gente aprenda. Então, toda vez que a gente faz algo de positivo, iremos colher algo de positivo. Toda vez que fizermos algo contrário à lei de Deus, a nossa colheita será algo para nos fazer refletir, amadurecer, aprender a fazer o correto. Então, hoje, passamos por essas dificuldades porque nós somos responsáveis por elas. Mas o mais importante disso tudo não é olharmos para trás, e sim olharmos para frente. Se eu quero alcançar aquele futuro ditoso, de evolução espiritual, de paz, de consciência, cabe a cada um tomar as suas decisões corretas e começar a semear no terreno fértil do Evangelho de Jesus, do que viemos aqui fazer na nossa transformação, porque assim a gente vai alcançar aquela evolução tão desejada. O único caminho, portanto, para a nossa evolução espiritual passa pela nossa mudança de atitude, por nossa transformação interna, por nossa transformação moral. Este é o objetivo da doutrina espírita e este é o objetivo de todo o evangelho que Jesus nos trouxe, para que a gente começasse a aplicar em nossas vidas. Vamos lembrar que Kardec nos faz o alerta no Evangelho segundo o Espiritismo, que devemos ser hoje melhor que fomos ontem, devemos ser amanhã melhor que somos hoje. Refletirmos, olharmos para dentro de nós e verificarmos o que temos que mudar, o que temos que nos transformar. E ele coloca lá: reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações mais. Nós não somos ainda espíritos perfeitos e puros. Temos as nossas tendências, as nossas inclinações mais ainda pela nossa evolução espiritual, mas nós já temos total capacidade de reconhecê-las e de brigar com elas, de forma que a gente dome essas inclinações mais e comece a semear cada vez mais no terreno fértil do Evangelho de Jesus. Nós iniciamos agora o mês de dezembro desse ano bem atípico, que nenhum de nós tinha noção do que iria ocorrer neste ano de 2020, Mas o mês de dezembro é um mês, por causa do Natal, por causa das comemorações do nascimento de Jesus, nós nos tornamos um pouquinho mais reflexivos, nós fazemos alguns planejamentos para o próximo ano, e então é um ano muito propício para a gente fazer as nossas reflexões, para a gente buscar a nossa mudança, o nosso planejamento de mudança interior. Nós somos craques em fazer planejamentos materiais, Aquela musiquinha de final de ano, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, que no ano que vem eu vou ter um emprego melhor, uma casa maior, Vou fazer muitas viagens. Então esse planejamento material a gente sabe fazer rapidamente,
Mas o que eu estou propondo aqui é nós fazermos um planejamento espiritual. O que eu pretendo para o próximo ano, para tentar ter um ano que eu consiga diariamente conseguir alcançar, com passos pequenos, mas dando passos à frente, a nossa evolução espiritual. A primeira reflexão que nós temos que fazer é o que o Natal representa para nós. Às vezes nos perdemos na ilusão do mundo material, enxergamos o Natal única e exclusivamente relacionado à mesa farta, à troca de presentes, à árvore de Natal, o Papai Noel. Tudo isso tem a sua importância, mas o mais importante é o que comemoramos no Natal. Comemoramos no Natal o nascimento de Jesus. Na verdade, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro cravado. Não temos como ter essa data precisa, mas é uma data escolhida para nós fazermos as nossas comemorações, para comemorarmos o aniversário do nosso mestre, do nosso irmão mais velho, que vela por todos nós, que guia a nossa evolução espiritual. Mas para nós comemorarmos o nascimento de alguém, este alguém deve ter nascido para nós. Se ele não nasceu, não temos como comemorar o nascimento. Aí a pergunta é, Jesus já nasceu para nós? Aí fala, mas Jorge, é claro que já nasceu para nós. Mas a minha pergunta tem um significado mais profundo. Eu posso ter tomado conhecimento que Jesus nasceu. O nascer para nós eu coloco ou tento colocar na minha vida tudo que Jesus espera dos seus ensinamentos, da sua prática que ele nos trouxe. É isso que é Jesus ter nascido para nós. Uma vez, numa reunião mediúnica do centro que eu frequento, um espírito, após ser doutrinado, falou uma coisa que me marcou bastante. Ele disse assim, hoje é o meu Natal, porque hoje Jesus nasceu para mim. Repara como é profundo isso. Somos ou não cristãos? Acreditamos ou não nesses ensinamentos trazidos para nós? Ou estamos lidando como sempre lidamos, de boca para fora? Somos porque somos, frequentamos porque frequentamos, né? Quantas vezes nas nossas outras encarnações nós fomos chamados para conhecer o ensinamento religioso nessa nossa vida material? E dessas vezes que nós fomos chamados, quantas vezes nós fomos escolhidos? Quer dizer, nós nos escolhemos, que nós realmente escutamos aquilo e tentamos colocar na nossa vida. Mais uma vez, estamos tendo uma nova oportunidade de conhecermos nesta vida material o conhecimento do Evangelho de Jesus e o que estamos fazendo com ele. Eu sempre faço as minhas reflexões, é importante essa palestra onde eu faço, o primeiro a escutar a minha palestra sou eu mesmo. E eu reflito nas coisas que eu estou dizendo. Eu faço isso que eu estou falando e uma coisa que eu sempre reflito eu imagino programando esta minha encarnação junto com os meus guias espirituais, com os meus amigos que tinham maior capacidade espiritual, planejando essa minha encarnação e num determinado momento disser assim, você vai ter possibilidade de conhecer o Espiritismo lá na vida terrena. Como aquilo deve ter me crescido de entusiasmo. Conhecendo o Espiritismo, eu vou conseguir cumprir todas essas missões que estão sendo dadas, todas essas provas que eu tenho que passar. Devo ter pedido até para aumentar. Não, aumenta o número de provas porque agora vai ser fácil. E é fácil, mesmo conhecendo o Espiritismo aqui, porque Jesus nos ensinou que conhecereis a verdade e ela te libertará. Nós já conhecemos a verdade. A pergunta estamos usando esta verdade para a nossa libertação? Para o nosso crescimento espiritual? Porque não basta ser um escolhido, temos que vestir, como está no Evangelho de Jesus, a túnica nupcial, quer dizer, temos que fazer a nossa parte. Não é porque nos consideramos espíritas, cristãos, que por si só estamos evoluindo. Se eu não colocar na minha prática de vida, se eu não buscar a minha transformação moral, perderei mais uma vez a oportunidade que me foi dada. Vestir a túnica nupcial é fazer a minha parte. E na outra passagem do Evangelho, Jesus diz, meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Em outras palavras, ele não está pedindo muito para nós. E nós temos a total capacidade de passar porque estamos passando. O fardo é proporcional às nossas forças. Deus não dá fardos pesados a ombros fracos. Toda situação que estamos atravessando, nós temos a capacidade de superá-las, de evoluí-las, de aprendermos com ela.
Mas para isso a gente tem que deixar de barganhar com Deus, de enxergarmos essa troca e começarmos a colocar todo esse ensinamento na nossa vida. O profeta Isaías já dizia: este povo me honra com os lábios, mas deixa longe de mim o coração. Não podemos cometer mais uma vez este erro nesta nossa vida material. Uma coisa que aconteceu comigo, eu já contei isso em outras palestras, uma vez eu fui no médico e ele fez um questionário, né, perguntando algumas coisas da minha vida, dos meus hábitos, e ele perguntou se eu tinha medo de morrer. E eu enchi a boca e falei assim: eu não, eu sou espírita. E ele falou assim: você está muito enganado, porque espírita tem medo de morrer. Aquilo atingiu o meu orgulho, a minha imperfeição. Disse: ele não sabe o que está falando. Mas, depois disso, algumas vezes no centro que eu frequento, conversando com alguns amigos, né, muitas das vezes eu percebi, né, que as pessoas tinham medo de morrer. Não, vamos parar de falar de morte, eu não quero saber de morte. Meu Deus, o que a gente estuda na doutrina espírita? Está lá numa das obras básicas do Céu e Inferno, no seu capítulo 2. Kardec coloca lá, porque as pessoas têm medo da morte, temor da morte, e depois, porque o espírita não teme a morte. Somos ou não espíritos? Acreditamos nessa doutrina ou não? Ou apenas de boca para fora? Nós não temos que ter medo da morte, até porque nós já encarnamos e desencarnamos diversas vezes. Né? E se a gente olha na literatura espírita, muitas vezes o espírito tem um temor de nascer. Então repara, a gente tem medo de desencarnar e de encarnar. Desencarnar, isso é falta de fé. Temos que começar a exercitar a nossa fé. É óbvio que nós temos que ter preocupação com o quê? Qual o nosso estado espiritual que estaremos no momento do nosso desencarne? Porque sim, porque no momento do nosso desencarne eu vou saber o seguinte: aproveitei esta vida? Estou saindo melhor do que eu entrei? Porque senão a minha consciência vai me cobrar. Aquele que mais foi dado, mais será cobrado. Ela vai dizer: mas Jorge, você conhecia isso tudo. E o que você fez? Por que você saiu desta vida, não saiu desta vida melhor do que saiu? Não podia ter evoluído mais? Não podia ter mais força de vontade? Está lá no livro dos Espíritos. Nós podemos evoluir por conta própria. O que nos falta muitas das vezes é força de vontade. É colocarmos como objetivo de vida. Eu dei esse exemplo da questão do medo da morte, mas ele serve para vários aspectos do Evangelho de Jesus e dessa doutrina espírita que nos é trazida. Muitas das vezes ficam apenas nos nossos lábios e não nos esforçamos para colocar no nosso dia a dia. Voltando lá para aquela nossa introdução, eu acabei abrindo um parênteses, voltando lá, estamos num ano muito atípico, aonde por causa dos isolamentos sociais, por causa da doença, do Covid, nós nos sentimos às vezes muito sozinhos, mais tristes, né? Mais abandonados, mais preocupados, né? Mas Jesus nos ensinou o orar e vigiar, não apenas para a gente ensinar para os outros, ou sair falando, ou saber interpretar. Nos ensinou para nós aplicarmos. A oração, para a gente fazer as nossas reflexões, para pedirmos força, coragem, mas a vigilância para nós tomarmos conta de como estamos agindo, de como estamos pensando. Então, neste momento, devemos ser mais cristãos e enxergarmos que temos que ser mais vigilantes e não deixarmos a situação nos contagiar de tal forma que entremos em desespero. Isso é falta de fé. Acreditamos ou não que temos um Deus, que nada acontece por acaso, que Ele sabe exatamente tudo o que acontece neste mundo, que toda situação que acontece tem os seus objetivos. A nossa transformação, ela passa por isso tudo. Uma das leis da natureza é a lei da destruição. Através da destruição, nós temos a renovação, o reinício, o recomeço. Então é uma coisa para nós pensarmos: o cristão não tem direito de ser triste. Nós temos um Jesus do nosso lado. Temos que ser, sim, alegres, felizes, confiantes, exercitarmos a nossa esperança e a nossa fé. A fé tem que ser exercitada, enxergada, que fé é crença em algo. Ao acreditarmos em algo, ao termos convicção daquilo, nós colocamos nosso esforço, o nosso objetivo, o nosso planejamento. Acreditamos ou não nesse Mestre Jesus?
que governa esse planeta, que guia a nossa transformação. Se a gente enxergar um pouquinho, vamos fazer uma analogia da nossa evolução como se fosse uma doença. O primeiro estágio é aquele estágio que nós estamos doentes, mas nem sabemos que estamos doentes. E por não sabermos que estamos doentes, continuamos a fazer atitudes e ações que só vão agravando. Não conhecemos o remédio e continuamos a fazer aquilo que nos trouxe a doença e está agravando a nossa doença. Esse primeiro estágio são aqueles irmãos que não conhecem a verdade e continuam a praticar ações que estão fazendo aumentar os seus débitos, aumentar, na verdade, a semeadura ainda está contrária à lei de Deus, né? Então eles ainda estão se perdendo, são aqueles que nem sabem ainda, não conhecem ainda o caminho. Só que Deus, através de sua misericórdia, e fazendo analogia com a doença, essa doença vai agravando cada vez mais, até um ponto que a gente não suporta mais os seus efeitos. E aí a gente tem que buscar entender o que está acontecendo e tentar buscar uma cura para essa nossa doença. É o que Deus faz através das dores e sofrimentos, algo que faz que a gente reflita e faça: estou cansado disso. Eu tenho que começar a me modificar. E aí a gente começa no segundo estágio, é onde a gente se reconhece aquela doença, começa a conhecer os remédios, o que devemos fazer, os tratamentos, mas aí o remédio é amargo, o tratamento é difícil, temos que abrir mão de coisas que gostamos de fazer, é passar pelas portas estreitas. A evolução espiritual não é fácil. Nós temos que nos esforçar a fazer, porque muitas das coisas que fazemos hoje e gostamos de fazer estão erradas ainda, perante a luz do Espiritismo, a luz do Evangelho de Jesus. E esse segundo estágio, enquanto a gente não realmente reconhece naqueles remédios como caminho, não adianta, a doença não começa a ser curada. E eu acredito que todos nós, a grande maioria de nós, está nesse estágio. Alguns já estão tomando o remédio, outros ainda conhecem o remédio, mas está ali na prateleira e não começa a tomar. Só a partir do momento que começarmos a tomar o remédio, começarmos a fazer o tratamento, a gente começa a caminhar cada vez mais rápido rumo à nossa evolução espiritual. Até que a gente realmente acredite naquilo, tome a medicação da forma correta, faça o tratamento, doa a quem doer, com esforço, com dedicação, e aí a gente vai obter a nossa cura, que é a nossa grande evolução espiritual, é nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Então a gente tem que refletir em que estágio, qual é a nossa posição hoje. E nós temos uma grande responsabilidade. Às vezes a gente quer mudar o mundo, mas não nos mudamos. Queremos consertar o mundo, mas não consertamos a nossa casa. Queremos limpar o mundo, a natureza, mas não limpamos o nosso quarto. Então temos que refletir da responsabilidade que a gente tem perante a nossa família universal. Nós já conhecemos a verdade. Então nós temos responsabilidade para conosco mesmo, para buscarmos a nossa evolução e para ajudar a evolução daqueles que estão à nossa volta. Por menos luz que a gente tiver, por mais imperfeito que nós sejamos, nós já temos essa responsabilidade. Quem já teve a oportunidade de fazer um acampamento numa floresta, à noite, com aquela escuridão, sabe o que um fósforozinho ilumina naquela escuridão. Nós talvez não tenhamos ainda holofotes para iluminar multidões, mas já temos um fósforozinho que ilumina o nosso caminho e o caminho de muitos irmãos que estão à nossa volta na mesma caminhada de evolução espiritual. A segunda reflexão que nós podemos fazer é que nós temos que usar todo esse conhecimento, todo esse estudo que nós já temos para colocar na nossa vida e nos precavermos e tomarmos cuidado contra o medo, contra o temor, contra essa aflição exagerada. Está no capítulo 43 ou 44 do Nosso Lar, um capítulo dedicado a isso. Lá no Nosso Lar, ele trata do início da Segunda Guerra, mas a humanidade vai sempre passar por situações, nesse estado que nós estamos de mundo de provas e expiações, situações difíceis de guerras, pandemias ou outras necessárias à evolução da humanidade. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 6. E ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra.
mas não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Faz-se necessário que isso aconteça. A humanidade precisa passar por isso para a sua evolução individual e evolução coletiva. Mas voltando lá ao capítulo Nosso Lar, que trata disso, tem uma palestra do governador tratando sobre o medo e o temor. Diz assim: são vibrações destrutivas do terror, são tão contagiosas como qualquer moléstia de perigosa propagação. Se nós não tomarmos cuidado, se nós não mantivermos vigilantes, isso contagia, isso pega como uma moléstia. Temos que ter este cuidado, temos responsabilidade por sermos cristãos de evitar esta propagação, de propagarmos esperança, fé, confiança em Deus. E tá lá, o medo é um dos piores inimigos da criatura, pois aloja-se na cidade da alma, atacando as forças mais profundas. Então, é o cuidado que nós temos que ter com a nossa reflexão. A nossa medicina preventiva, ela passa por tentarmos manter uma paz interior, de nós vigiarmos os nossos pensamentos para tentar manter esta paz, pois nós acreditamos num Deus que sabe exatamente e que nada acontece sem a sua permissão. É essa coragem e é esse espírito de serviço que Jesus espera de nós. Coragem para enfrentar as nossas dores, as nossas dificuldades, e espírito de serviço para ajudar nas dores dos outros, ajudar na mudança dos outros que estão à nossa volta, né? A qualquer um que passe pela nossa vida. Então, interessante, ele continua lá dizendo assim: quando as forças das sombras agravam as dificuldades, é imprescindível acender novas luzes que dissipem as trevas densas. E nós já conhecemos essas luzes, já temos condições de usar essas luzes para dissipar essas trevas. E eles continuam dizendo que falta para a humanidade a preparação, o conhecimento religioso, para que ela consiga compreender a situação, entender os acontecimentos. E aí chegou no ponto aonde eu queria chegar. Ele comenta sobre o espiritismo, e olha o alerta que ele faz. Vou ler como está lá. Sim, disse Benevenuto, o espiritismo é a nossa grande esperança e, por todos os títulos, é o consolador da humanidade encarnada. Mas a nossa marcha ainda é muito lenta. Isso porque a maioria dos homens ainda não possui olhos de ver. Além disso, esmagadora porcentagem dos espíritas, olha só o alerta que ele vai fazer para a gente. A esmagadora porcentagem dos espíritas ainda copia antigos vícios religiosos. Querem receber proveitos, mas ainda não se dispõem a dar coisa alguma de si mesmo. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. Então, somos parte dessa percentagem dos espíritos que falamos da verdade, mas não colocamos a verdade na nossa vida, porque se assim for, temos que combater este medo. Temos que fazer buscar a nossa paz interior. E essa paz interior, o Espiritismo nos ensina, ela é trazida através de reflexões, do uso da oração, a gente conversar com Deus. A ajuda está sempre disponível. Nós que às vezes nos desligamos. É como se fosse um carregador de bateria. A tomada está lá, mas nós não vamos lá e carregamos o nosso celular, a nossa bateria. É essa fidelidade a Deus que nós temos que exercitar. Exercitar essa fidelidade também mudando as nossas vibrações. Vamos fazer um culto do evangelho em casa, mas eu não tenho parceria, só sou eu. Não tem problema. Meia hora por semana, no horário fixo, numa data fixa, num dia da semana fixo, sem muito rigor. Inicialmente se esforça a fazer. O dia e hora fixo é uma questão apenas de disciplina, porque senão a gente sempre adia, porque sempre vai surgir, principalmente no início, coisas que vão nos atrapalhar, telefone que vai tocar, compromisso que vai aparecer, mas é questão de disciplina. Isso é importante, esse estudo do Evangelho em casa, para mudar a ambiência do nosso lar. Essas reflexões através da oração, mas aquela oração sentida, não aquela oração dita de boca para fora, aquela oração de sentimento. Roberto Carlos tem aquela música que diz assim: quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo,
Então, é aquela conversa com o pai, cheia de sentimentos, né? Pedindo coragem, força e oportunidades para nós termos esse espírito de serviço. Porque a partir do momento que a gente começar a se policiar para vencer esse temor e este medo, além de nós ajudarmos o nosso processo evolutivo, nós vamos dar exemplos para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Eu não estou dizendo aqui que nós não temos que ter cuidado com a saúde, né? Nós somos responsáveis pelo nosso corpo, pela manutenção do nosso corpo, pela nossa saúde, e temos que sim ser previdentes, temos que sim cumprir todas as normas sanitárias que são impostas para a nossa vida, porque nós somos responsáveis por isso. Temos que fazer a nossa parte. Ajuda a ti mesmo, que o céu vai te ajudar. Ao tomarmos conta da nossa saúde, estaremos tomando conta também da saúde que quem estão à nossa volta. Eu não estou dizendo, então, que a gente tem que relaxar em relação a isso, mas nós não temos que nos preocupar mais do que deveríamos. Temos que ter fé, porque Deus sabe exatamente o que pode ocorrer, o que deve ocorrer. E temos, então, coragem para conseguir passar pelas situações que nos são trazidas. Eu vou buscar sempre a saúde, mas se a doença bater na minha porta, eu tenho que aprender com a doença e manter a fé, manter a vigilância, a resignação. É isso que o Evangelho de Jesus ensina para todos nós. Todos iremos passar por situações que devemos passar. Todas são justas. As causas, as consequências são justas porque as causas foram trazidas por nós. E a consequência, ela tem, na verdade, uma característica de nos fazer refletir. Bem-aventurados aflitos, aflições todos nós passamos, mas para ser um bem-aventurado na aflição, nós temos que entender e aproveitar da aflição para crescer e saber fazer agora o correto. Então tenha certeza que neste momento que nós estamos atravessando, onde a humanidade está passando por esse problema e está aprendendo com essa situação, Deus espera muito de nós. Aqueles que já têm um certo conhecimento, aqueles que já conhecem a verdade neste nosso mundo. Apesar da imperfeição que nós temos, Deus espera que a gente ajude nesse processo evolutivo. A Terra está passando por essa transformação de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Esse processo já se iniciou, ele está em curso, ainda vai demorar um tempinho. Às vezes a nossa aflição, a nossa ansiedade, a gente quer de uma certa forma que isso logo aconteça, que se transforme de noite por dia. A evolução é um processo contínuo, suave, né? Deus não tem pressa, Ele quer que a gente evolua e cresça. Então, nesse processo, a gente é bastante útil e Deus espera a nossa ajuda nessa ajuda desse novo tempo que começa a se transformar na Terra. E por mais imperfeito que nós sejamos, é aquela historinha que Humberto de Campos conta para nós somos burros mancos. Tem uma historinha que ele diz assim, que vivia numa cidade, um médico, ele precisava atravessar de uma cidade para outra para levar ajuda. E na cidade dele existiam várias aras, vários sítios que criavam cavalos de raça. E ele foi em cada um desses aras e sítios pedir ajuda para que fornecesse um animal para que ele conseguisse atravessar de uma cidade para outra rápido para atender a situação que estava precisando de ajuda na outra cidade, mas nenhum forneceu o cavalo para ele, porque não, o meu cavalo é de raça, é de competição, é de corrida, é de salto, e é o médico já triste, sentado, não ia poder atender aquela pessoa que estava em outra cidade. E aí um senhor passou e falou: doutor, o senhor está triste por quê? Ele contou a história. Doutor, eu não tenho um cavalo de raça, mas eu tenho este burro, manco. O senhor não vai chegar na mesma velocidade, mas o senhor vai chegar. E assim foi, ele demorou mais a chegar, mas chegou e fez o seu atendimento. Então, a humanidade, a espiritualidade, ela necessita de muita ajuda neste mundo terreno. Seria ideal para ela que tivesse vários cavalos de raça com altas capacidades, mas não tem. Então ela usa os burros mancos que somos nós para fazer esta ajuda, para plantar essas sementinhas. Então temos que nos colocar à disposição e para isso temos que começar a nos policiar, a fazer a nossa saúde mental inicialmente. Nossa obrigação é plantar sementes.
Clarencio já disse para André: André, nós temos que plantar semente. O momento que essa semente vai germinar e vai virar uma linda flor é com Deus. Deus vai dar essas oportunidades para todos, mas a nossa obrigação é de já trabalharmos, mesmo como burros mancos, mas de começarmos a fazer a nossa parte. E nesse sentido, acho que a primeira coisa que a gente tem que passar para aqueles que estão à nossa volta, mas a gente passa isso com conduta de vida. Não adianta a gente querer convencer os outros com palavras. A gente convence os outros com ações, com conduta de vida, ao olharem para nossa forma de agir falando: caramba, tem algo diferente nisso. E eu sempre gosto de a gente voltar lá naquela passagem evangélica. Eu costumo dizer que é o lexotan do evangelho, porque se a gente realmente acreditasse nisso que aqui está escrito, a nossa vida seria muito menos ansiosa, teríamos muito menos medo, teríamos uma fé muito mais fortalecida, que é aquela passagem do observar os pássaros no céu. Mas eu só vou ler o finalzinho dela, que diz assim: não vos inquieteis, pois dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou como nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. A gente pode extrapolar isso aqui, ele está falando do alimento, da bebida, do vestimento, porque ele está falando com o povo daquela época. Mas a gente pode botar aqui sobre nossa saúde, sobre o nosso futuro, sobre a situação que estamos atravessando. Deus sabe das nossas necessidades. E ele continua assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Olha aí. Nós nos preocupamos com o ano que vem, com a próxima década, e está dizendo: calma, cada dia basta o seu mal. Temos que controlar essa nossa ansiedade. Deus sabe do que nós necessitamos, mas temos que fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, coloque em prática tudo isso que você está estudando. Coloque isso como objetivo de vida, por mais difícil que seja. Tenha a sua consciência tranquila, e é isso que a sua consciência vai cobrar, que eu estou tentando, que eu estou me dedicando. É isso que, quando a gente desencarnar, aquele nosso temor, que a gente tem que estar preparado, porque quem vai nos julgar não será um senhor de barba com o livro aberto: Jorge, você fez isso certo. Não, a nossa consciência que vai nos julgar. Ela sabe exatamente o que recebemos de menos, o que recebemos de mais, o que fizemos de tudo isso na nossa vida, qual foi realmente as nossas intenções e qual foi o esforço que eu coloquei para domar as minhas inclinações mais, para me tornar um espírito melhor. E nessa avaliação que a gente tem que fazer, a gente tem que lembrar que a gente ganhou um grande talento nessa nossa vida, que a nossa consciência vai cobrar, que é o conhecimento religioso, que é a doutrina espírita. No livro Caminho da Luz, eu não me recordo aqui qual o capítulo, mas, se eu não me engano, é a Parábola Relembrada, esse é o título. E tem um rabi, que é o Rabi Zoan Ben Osias, que ele comenta novamente, ele faz uma releitura da parábola dos talentos. E ele chama a atenção que para um ele deu o dinheiro, o poder, a habilidade, o prestígio, e aquele espírito conseguiu com aquilo gerar novos talentos: o trabalho, o progresso, a amizade. O outro ele deu inteligência e autoridade, e o espírito conseguiu gerar a cultura, a experiência. E para o terceiro, ele deu apenas um talento, que é o conhecimento espírita. E ele devolveu o talento intocável, dizendo que a humanidade não estava preparada para ele. E aí ele é chamado a atenção dizendo: olha só, se você tivesse utilizado desse talento da forma correta, aqueles outros irmãos que não tinham esse conhecimento, mas tinham outros talentos, conseguiriam produzir muito mais. Então, repara, nós temos um grande talento na nossa vida, que é o conhecimento espírita. E ele e a nossa consciência vai nos cobrar o que estamos fazendo deste talento para a nossa transformação e para a transformação das pessoas que estão à nossa volta. De novo,
sem paranoia, sem hipocrisia, apenas colocando como objetivo de vida, caminhando passo a passo rumo à nossa evolução espiritual, com dedicação, com esforço, né? A gente consegue muitas vezes colocar vários objetivos na nossa vida e temos esforço, porque não podemos ter esse objetivo nesse próximo ano que está adentrando. Eu costumo brincar, né, que muitas vezes a gente tem um esforço imenso, aconteça o que acontecer à nossa volta, a gente está concentrado ali num programa de televisão, numa novela, num jogo de futebol, numa revista que nos traz muito conteúdo, né? Mas começa a ler, por exemplo, um livro espírita, dá sono, dá vontade de parar. E a gente diz que é o problema do obsessor. Não é o obsessor, somos nós. Né? Eu costumo dizer, então faz o seguinte, lê o livro em pé, porque se der sono, você vai dormir, vai cair, vai acordar e continua lendo. É colocarmos então como objetivo de vida na nossa vida. Né? É botarmos isso como um esforço. Então, para a gente agora fazer as nossas reflexões finais, olha quanta coisa o Espiritismo já nos traz, já nos relembra, para que a gente consiga, ano que vem, né, a gente fazer esse planejamento desse mês. Para que esperar mais um mês? Esse mês para o ano que vem, fazer esse planejamento para a gente começar a dar passos mais largos rumo à nossa evolução espiritual. Já vimos de procurarmos aquela nossa paz interior, através da oração, através de realmente enxergarmos toda essa verdade que é colocada na nossa vida. E aí a gente vai lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec coloca alguns pedaços do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é aquela grande receita de vida que Jesus traz para todos nós, né? Gandhi, que não era cristão, mas disse que se todos os livros da humanidade fossem perdidos e se permanecesse apenas o Sermão da Montanha, a humanidade estaria salva. Então, eu vou pegar as 5 bem-aventuranças que Kardec colocou no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, para fazer um comentário rápido, para a gente fazer as nossas reflexões, para balizar as nossas decisões, as nossas escolhas na frente, para a gente começar a caminhar mais rapidamente para a nossa evolução espiritual. A primeira bem-aventurança que Kardec chama a atenção no Evangelho segundo o Espiritismo: bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Já comentamos até aqui sobre essa bem-aventurança. Aflitos todos nós somos, mas nós temos que buscar ser um bem-aventurado à luz da aflição. É entender o momento que estamos passando, entender a nossa dor, o nosso sofrimento, entender que é um processo educativo, que somos responsáveis por esse processo e que temos que aprender com ele. Eu passei por uma situação que me fez refletir bastante, uma vez fazendo uma palestra num centro, onde metade da palestra se falava do Evangelho, a outra metade falava do Livro dos Espíritos. E eu era o segundo a falar, e uma irmã estava falando sobre o Evangelho, e o assunto era amai os vossos inimigos. E ela estava falando sobre amai os vossos inimigos. Tinha acabado de acontecer um acontecimento no Rio de Janeiro que tinha causado uma comoção, um certo sentimento de revolta em todos. E ela estava falando que a gente tem que superar aquilo, que a gente tem que entender o inimigo, temos que amar o inimigo. E eu, na minha imperfeição, no meu julgamento, infelizmente, nós somos invigilantes. Quando Jesus falou que nós temos que vigiar, é vigiar a nossa vida, não a vida dos outros, né? Vigiar a vida dos outros é fácil. Eu tenho que vigiar a minha vida, ver a trave no meu olho, não o cisco no olho do outro. Mas a nossa imperfeição, ainda várias vezes nos pegamos julgando. E eu aqui fiz as minhas reflexões, dizendo assim, é fácil falar de amar o inimigo, né? Ela está dizendo isso, mas é muito fácil falar da vida dos outros. E aí eu tive uma das maiores lições da minha vida. Ela concluiu assim: eu estou dizendo isso, mas eu posso falar isso de carteirinha, porque eu tive um filho que foi assassinado há 1 ano atrás. E eu consegui, perdoar a pessoa que fez, e hoje eu consigo visitar essa pessoa no presídio. Olha a lição que essa irmã traz para todos nós. Ela aproveitou da aflição para crescer. Ela acreditou que ninguém passa por alguma coisa que não deva passar, que tem algum motivo. E nós, que passamos muitas vezes por provas muito menores do que essa é uma prova muito difícil, aproveitamos essa situação?
somos bem-aventurados nas aflições que batem à nossa porta, que são justas, para aprendermos a nova forma de fazer. Então, essa reflexão é importante para balizarmos as nossas decisões, de enxergarmos em oportunidades de melhoria os problemas que batem à nossa porta. Lembra do irmão Silveira, quando André encontra lá no nosso lar, o André fica envergonhado, porque ele incentivou o pai a falir com a família, né? E ele ficou envergonhado. O irmão Silveira veio falar com ele, foi falar com o André e agradeceu, porque aquela dificuldade fez com que a família ficasse mais unida, fez com que os filhos, né, conseguissem crescer moralmente através do trabalho justo, do trabalho sincero. Então, isso a gente tem que pensar. Muita dificuldade de agora vai trazer bênçãos para o nosso futuro. Não estou dizendo aqui que nós temos que buscar dificuldade, não é isso. Mas a situação que nós estamos atravessando, nós temos que tentar refletir e enxergar como eu posso aprender e crescer espiritualmente com esta situação. A segunda bem-aventurança é: bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. O cristão é um ser de paz. O cristão não alimenta revolta, indisciplina, né? E temos que ser brandos nessa nossa vida que atravessamos até um pouquinho antes dessa pandemia. Como nós estamos intolerantes, como a nossa vida virou uma coisa bipolar, assim, de ou é A ou B, ou é vermelho ou verde, ou é X ou Y. A nossa vida é cheia de variedade, porque nós queremos que todos concordem com o que dizemos. Essa diversidade, temos que aprender a conviver com essa diversidade, né? Respeitarmos o outro. E a gente muitas vezes não consegue fazer isso. E o pior, dizemos assim, lenha na fogueira. Nós não podemos ser portadores disso, de revolta, de botarmos lenha na fogueira da desunião. Temos que sim romper com isso. Temos que ter sempre uma palavra de brandura, de paz, de harmonia, né? É assim que nós temos que lidar, até para falarmos a verdade. Às vezes, a gente fala uma verdade para uma pessoa que não está preparada, tiramos o chão dela e desequilibramos ela, e muitas vezes essa pessoa não consegue se reerguer. A doutrina espírita está cheia de exemplos que até como a verdade ela é dosada e colocada para muitos dos espíritos. Não estou dizendo aqui que nós devemos mentir. Estou dizendo aqui que a gente tem que saber dosar o momento certo e as doses homeopáticas, aonde muitas vezes nós mostramos a verdade. Às vezes, luz muito forte cega a pessoa. Devagarzinho, cada um tem o seu grau de aprendizagem, cada um tem sua capacidade de aprendizado. Então, nós temos que respeitar isso nas pessoas. Então, como cristãos, temos que buscar, aconteça o que acontecer, brandura, paz. Ah, mas hoje, na época de Jesus era fácil, hoje não. Olha a época de Jesus, com o domínio romano, com as perseguições. E ele ensinou o quê? Paz, passividade, brandura, entendimento. E nessa mesma linha vem a terceira bem-aventurança colocada no Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados misericordiosos, porque merecerão misericórdia. É o perdão. Quantas vezes nós pedimos perdão para os nossos erros, para as nossas atitudes, né? Isso bate muito bem com o que eu acabei de dizer, né? Estamos necessitados neste momento de perdoar. Primeiro, perdoar nós mesmos. Nós temos ainda o direito de errar. Errar, a gente vai errar, mas nós já temos a consciência que ao errar, eu vou e conserto. Não entremos nesta paranoia, nós não vamos conseguir nos transformarmos de um dia para outro. Então, se dê ainda o direito de errar, mas tenha a consciência de reconhecer o seu erro, ir lá e consertar o seu erro. Santo Agostinho ensinava aquele balanço diário, diariamente ao dormir, fazer aquela reflexão: o que eu fiz de certo? O que eu fiz de errado, o que eu tenho que consertar amanhã. Então, esse perdão, primeiro, esse auto-perdão é essencial. Segundo, perdoar o outro. Só tem o direito de não perdoar aquele que não erra, né?
Muitas vezes a gente não erra aquilo que o outro está errando, mas erramos em outros pontos. Então, vamos sempre tentar o perdão, o entendimento. Jesus disse que devemos perdoar 70 vezes 7, né? Quer dizer, é um perdão infinito, é o entendimento que devemos ter para que o outro também tenha, nesse processo evolutivo, o direito de errar. Então, esse é um exercício que a gente tem que colocar para balizar as nossas decisões. Depois vem os bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus, aonde nos ensina a humildade. E a humildade, ela está bem exemplificada nas duas frases que Jesus resume toda a doutrina. Ama teu Deus sobre todas as coisas, nos colocando humilde perante a Deus, e ama teu próximo como a si mesmo. Faça o outro, gostaria que o outro te fizesse. Isso é nos colocarmos da situação que não somos melhores de ninguém. E se nós temos um determinado talento ou algo a mais do que o outro, o nosso dever é dividir. O maior no reino de Deus é aquele que sempre serve. Então, esse espírito de humildade que nos faz servir cada vez mais. De tentar mostrar, através da nossa prática de vida, a forma correta. Mostrar a outra face é fazermos o certo. Mesmo no momento que tudo nos leva a fazer o contrário, a gente mantém aquele foco de fazer o que o Evangelho nos ensina e o que Jesus espera de nós. E o último, a bem-aventurança, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Porque toda vez que nós fizermos todo esse planejamento, de nós realmente colocarmos como conduta de vida, como objetivo, esse crescimento espiritual, lento, mas constante, com esforço, com dedicação. O início eu me forço a fazer, daqui a pouco aquilo já vira um hábito da minha vida. E aí, ao virar um hábito, essa é a virtude que eu adquiro, aquela virtude que o ladrão não rouba, que o bicho não come, aquilo que eu vou levar desta minha vida. Então, no início, eu me forço a buscar esta pureza de coração. Daqui a pouco, isso vira um hábito e eu vou adquirir. E o ver a Deus é que quanto mais a gente evolui, mais nós vamos ter obrigação de participar, de ajudar nesse processo evolutivo, da criação, né? Porque mais consciência teremos, é aquele que mais tem que dividir, mais tem que ajudar. O nosso trabalho é um trabalho contínuo, como diz o irmão nosso palestrante, né? A gente veio neste mundo, não viemos com um passaporte para passeio, a gente veio com carteira de trabalho, para trabalharmos o nosso esforço próprio na nossa evolução e da evolução daqueles que estão à nossa volta. Então, nesses 5 breves conhecimentos através das bem-aventuranças, já temos então conhecimento suficiente para olharmos para a nossa vida, reprojetarmos ela no sentido espiritual e focarmos nessa nossa mudança e sermos úteis nesse processo que estamos atravessando neste momento. Não será o último obstáculo que a Terra, as outras pandemias irão acontecer, outras dificuldades, outras guerras, mas nós, como cristãos, temos que estar vigilantes para sermos aquela parte daquele pelotão que está fazendo o correto, porque assim a gente começa a mostrar para os outros como devemos agir, e nós vamos mudando aquele pelotão. Daqui a pouco a gente vira a maioria, e daqui a pouco a gente induz cada vez mais, estimula, e aí todo o pelotão está mudado. É esse o processo evolutivo da Terra. Quando individualmente a gente começa a evoluir, esse individual começa a afetar no coletivo, e daqui a pouco a Terra dá um passo à frente, rumo à sua evolução. Então, para finalizarmos, que neste mês que adentra, que a gente peça a Jesus que nós teremos consciência, entendimento, capacidade de se discernir o que devemos realmente fazer, coragem para enfrentar o verdadeiro inimigo que somos nós mesmos e força para tentarmos vencer as dificuldades, as imperfeições que nós temos. Com a consciência, então, que a gente pode realmente comemorar este Natal, onde Jesus nasceu para nós, pois estamos tentando colocar no nosso dia a dia todo esse ensinamento que ele nos trouxe. E é isso que ele espera de nós. A época lá de Jesus, os cristãos, eles dedicavam a própria vida
né? Eles eram comidos pelos leões, eles eram pregados em cruzes. E o que está esperando, o que Deus espera de nós neste momento, não é o sacrifício da vida, é o sacrifício de atitudes, de ações, de pensamentos que são contrários à sua doutrina. Que Deus abençoe a todos, que neste mês de dezembro abençoe suas famílias, que nos traga muita saúde, muita paz e o principal, que tem que acontecer o que for melhor, e Deus sabe o melhor para cada um de nós. Fique com Deus, até a próxima.